Olá, bom dia a todos. É muito bom estar aqui porque eu acredito que, apesar da diferença das áreas, mas tem uma coisa que nos une, que é a paixão pelo ensino. E, na verdade, eu vou começar essa história por uma paixão. Era uma vez um adolescente que ele tinha um desafio: como conquistar uma rapariga. Ele não tinha nenhuma habilidade de música, mas ele viu os colegas utilizando música para conquistar as raparigas. Mesmo sem nenhuma habilidade, passou uma tarde inteira aprendendo uma música ou na viola, a música preferida da rapariga que ele era apaixonado, mas, infelizmente, ela não quis saber nada com ele antes de tocar a música. Mas, enfim, frustração, a vida segue adiante, e esse adolescente se transformou num professor universitário e teve novos desafios. Como transformar uma disciplina densa e complexa em algo memorável? Talvez a música não funcionou quando ele era adolescente, mas talvez agora, num outro desafio, em outra faixa etária, mesmo sem nenhuma habilidade para a música, ele pensou criar, então, um grupo musical, o Demipsis. Talvez agora essa música pode ser utilizada para facilitar, ou para resolver um desafio que ele estava a enfrentar. Só para contextualizar um pouco, essa disciplina é MIP, Métodos de Investigação em Psicologia, uma disciplina do primeiro semestre, do primeiro ano do curso, de 6 ECTS, sempre considerada pelos estudantes uma disciplina complexa e densa, lembrando que muitos vão para a psicologia achando que nunca mais vão ver números, gráficos e coisas do tipo e se deparam com uma disciplina dessa logo do primeiro período. Muitos também relatam bastante ansiedade e dificuldade com a quantidade de conceitos. A disciplina, nesse ano que foi utilizada, tem 224 estudantes, entretanto, 182 eram novos estudantes. Para ter uma ideia também, a disciplina tem uma componente teórica e uma componente prática, e na componente prática tem a parte de estudos qualitativos e de estudos quantitativos. Essa atividade foi utilizada na prática de estudos quantitativos, corresponde a 6 a 7 aulas. E temos 3 etapas dessa atividade. A primeira etapa foi a criação das letras, depois a composição das canções, das melodias propriamente ditas e, por fim, a disponibilização das músicas em ambientes digitais. Vamos passar por cada uma delas. Na criação das letras foi utilizado o ChatGPT. Então, o professor, coloquei aqui um exemplo, cria uma música sobre a diferença entre grupo controlo, grupo experimental. Ele criava a música e, obviamente, juntamente com ele, colocava, mudava e alterava ali o conteúdo até verificar que o conteúdo estava tudo de acordo. Depois da letra criada, copiava essa letra e ia para outra plataforma de inteligência artificial, que é o Suno. Basicamente, você coloca a letra, escolhe o tipo de música que você deseja, o estilo, e ele cria várias possibilidades para você. E algo que era muito interessante é que, além de criar a música, ele também criava o vídeo, ou seja, para estudantes que não pudessem ouvir, poderia ter acesso às letras. Então, poderia assistir a letra, ou seja, ele criava tanto o ficheiro de vídeo como também o ficheiro de áudio com a letra disponível. Pronto, música pronta, melodia pronta, o que é que a gente faz agora? Vamos disponibilizar essa informação, essa música. Inicialmente, a música era disponibilizada no Moodle, tanto para que eles pudessem ouvir no próprio Moodle, tanto como eles podiam fazer o download da música para seus dispositivos. Também foi disponibilizado no canal no YouTube, com todas as músicas onde eles tinham acesso. E, por fim, na plataforma do YouTube Music, que funciona semelhantemente ao Spotify. Então, era só baixar e podia ouvir todas as músicas que estavam lá disponíveis. E sempre era informado que esta música foi criada com auxílio de uma ferramenta de inteligência artificial, sem qualquer intervenção humana no processo de composição. Na verdade, apenas na letra, mas não nas melodias. Para deixar bem claro da onde veio a origem. Aqui temos um exemplo do nosso disco do Demipsis, e ao todo tivemos 12 músicas. Sempre as músicas com a indicação do qual era o conteúdo relacionado. Mas eu quero deixar aqui e sinalizar a música 11 e a música 12, porque não era apenas de conteúdo da disciplina que tratava. Tem uma música que a gente desenvolveu, Quero Não Desista, lembrando que a última aula é no final de dezembro, lembrando que primeiro ano do curso também vem muitos estudantes que não são do Porto, vem muitos estudantes internacionais, é a primeira vez, então também a gente escutou essa música em sala de aula como uma forma de não desistir não só do conteúdo, mas das próprias desafios da vida, que nem sempre as nossas hipóteses se confirmam, não só no meio científico, mas também na nossa vida. E o Natal do Saber, que foi uma sugestão de um fã, que sugeriu criar uma música natalícia para a disciplina.
Tudo bem, criou-se as músicas e como a gente utilizou essa música no contexto de sala de aula? No contexto presencial, sempre quando os alunos chegavam na disciplina, na sala de aula, era disponível o QR Code, para que eles pudessem utilizar e baixar e ter acesso. E também, uma das músicas a gente escutou em sala de aula, precisamente a primeira música, onde era solicitado para que eles prestassem atenção na letra da música e depois a gente ia partilhar. A música era o que é uma hipótese. Então, eles precisavam prestar atenção nas características de hipótese e depois a gente abria para a discussão. Mas também essa utilização dessa prática foi feita fora da sala de aula, majoritariamente fora da sala de aula. Foi criada uma página do DEMIPS no Instagram. A gente observa que a boa parte dos estudantes tinham conta no Instagram, então temos aqui o DEMIPS com o slogan "A Música que Ensina". Temos aqui também, pode observar que as imagens foram criadas também com a inteligência artificial, a gente chega lá exemplificando o conteúdo da disciplina também, porque a ideia não era só criar músicas, mas era que ele passasse a impressão de que esse grupo realmente existia, que era um grupo verdadeiro, onde tinha um branding, onde tinha uma imagem, onde tinha algo que eles pudessem perceber que era algo real. Como essas imagens foram criadas dessas publicações, utilizando outra plataforma de inteligência artificial, que é o Bing. Coloquei aqui um exemplo, cria uma imagem desenhada no caderno sob grupo controle e grupo experimental. Então, criava a imagem, claro, nem sempre era a que a gente desejava, mas utilizava essa imagem para a publicação e para representar a música. Sempre, apesar daquelas outras áreas, aquelas outras plataformas, também a gente divulgava música no Instagram. Mas o ruim do Instagram é porque você não consegue baixar, nem ouvir, tem que acompanhar a publicação. E também havia algumas publicações na página para trazer essa realidade. Por exemplo, temos aqui uma imagem de uma garagem de uma banda musical e na escrita tinha escrito Our Lab. Então, tinham outras imagens, outras publicações mostrando o dia a dia do grupo musical para interagir com os estudantes. E outra forma de interação era através dos stories do Instagram, onde a gente colocava espaço para responder até dúvidas de exercícios, disponibilizar as músicas, desejar bons exames e fazer algumas enquetes também com base no conteúdo da disciplina. Algo que também nós fizemos, sabemos que nem sempre os estudantes vão para a sala de aula, mas para garantir que todos receberam a informação, foi enviado um e-mail pelo Moodle para que soubessem que essa prática ou que esse grupo musical estava colaborando nesse semestre com a disciplina. Alguns resultados. O que é que a gente observou? No último dia de aula, a gente fez um inquérito com todos os estudantes. E, no caso, 124 responderam e a maioria afirmaram que as aulas tornaram-se mais cativantes, que ouviram as músicas, que ajudaram na compreensão, que a experiência era inovadora e relevante e que estavam satisfeitos com esta atividade. Também nos inquéritos pedagógicos, como também nesse próprio inquérito do último dia de aula, tivemos algumas evidências que foi positivo, como permite ao aluno aprender uma matéria de teor muito teórico, a matéria tornou-se mais fácil de memorizar, fica na cabeça, é uma forma divertida e leve de aprender, ajuda uma boa energia e estuda a capacidade de memorização, também foi uma forma inteligente e funcional na apreensão dos conceitos, ou seja, tudo aquilo que a gente desejava no início, quando a gente tinha aquele desafio de como tornar essa disciplina de maneira mais atrativa no seu conteúdo. Considerações finais. Primeiro, a ideia de ter uma aprendizagem ativa, ou seja, não só na sala de aula, mas fora da sala de aula, com essa interação. A hipótese da replicabilidade na prática, ou seja, da prática. Então, apesar de ter realizado na disciplina de psicologia, mas qualquer disciplina de qualquer área que deseja fazer música sobre os seus conteúdos, é só utilizar para diversas áreas do conhecimento. De maneira transversal, também a gente discutiu, conversou um pouco na aula, que isso era um grupo que era criado por inteligência artificial, ou seja, a questão da ética, deixar claro a informação, então, de maneira indireta, isso também foi abordado. A questão da inclusão, porque isso estava também disponível para estudantes que têm alguma dificuldade, por exemplo, na audição, já que as letras eram disponíveis também para poder assistir. A escalabilidade digital. O que eu quero dizer com isso? Que essa iniciativa pode ser partilhada nacionalmente, então o conteúdo está disponível online, pode utilizar para outros estudantes de outras faculdades, de outras universidades, e também é um material que eu utilizei em 2024 e 2025 e já estava disponível para essa última, agora 2025 e 2026. Claro, talvez algum ajuste, mas em termos de essência
está lá em termos deste material. E o mais interessante, ferramenta gratuita. Então, não precisamos de financiamento para conseguir fazer isso. Utilizei simplesmente contas gratuitas, também não paguei nada por isso. Então, essa possibilidade que qualquer um de nós, nós professores, podemos utilizar estas ferramentas. Então, respondendo à pergunta, né, como tornar uma disciplina densa memorável através da música. E eu tenho certeza que muitos de nós temos músicas que marcaram as nossas vidas, ou uma paixão, ou uma viagem, e por que não transformar as nossas disciplinas em músicas memoráveis também. Muito obrigado.